Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um assunto que muitas pessoas vieram me pedindo aqui, né? Sobre os títulos públicos, especificamente o IPCA 2050. Mas por que eu quero fazer um vídeo sobre isso? Porque muita gente na internet fica com aquele oba-oba que vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, e aí você não sabe exatamente como é a dinâmica de funcionamento dos títulos públicos e acaba colocando o seu dinheiro no investimentos que você pode precisar em um curto espaço de tempo e acabar perdendo dinheiro. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que é sim possível perder dinheiro com os títulos públicos e é isso que eu quero mostrar nesse outro vídeo, a dinâmica de funcionamento desse IPCA 2050 especificamente para que você se posicione de uma forma adequada, para que você venha ter uma maior probabilidade de ganhar dinheiro com esse título. Então fica comigo até o final e vamos ao vídeo. Vamos aqui a minha tela. Então, antes de eu apresentar para vocês aqui qual é a dinâmica de funcionamento dele, eu quero te mostrar que é importante você perceber que o valor dos títulos públicos, tanto os pré-fixados quanto os indexados à inflação, e eu já tenho outros vídeos aqui no canal que explica direitinho, eles variam em função de duas variáveis. Uma é o prazo dele, quanto maior o prazo, maior é a oscilação desse título, e também a taxa de juros. E é por isso que muitas pessoas falam de oportunidades e tal, e de fato é uma oportunidade sim, eu vou te mostrar o porquê. Vamos pensar aqui o seguinte comigo, se eu traçar aqui um gráfico, estou desenhando aqui pelo mouse, então possa ser que não fique tão bom. Em um lado aqui do gráfico, você vai ter a taxa de juros, vamos supor que esteja 10%, isso aqui é uma estimativa. E do outro lado você tem o prazo dele, vamos supor aqui que estamos falando do título 2050. Primeiro que esse prazo aqui, ele não representa quando você vai resgatar esse investimento, ele representa o prazo de existência desse título. Se você mantiver esse título até o vencimento, você vai ter um dinheiro garantido. Qual vai ser o valor desse dinheiro? Vai ser o IPCA, no caso do título IPCA, é o IPCA mais, eita, ficou horrível, mais uma taxa. Essa taxa que nós estamos vendo hoje oscilando entre 7,2 e 7,3. Então, se você mantiver ele até o vencimento, ele não vai crescer dessa forma assim linear, não. Ele vai crescer de uma forma muito mais bagunçada. Quando ele vai chegando perto do vencimento aqui, essa oscilação fica muito menor. Por quê? Eu falei com vocês que a oscilação ela é tão maior quanto maior for o prazo. Então, se você tem um prazo curto até o vencimento, essa oscilação já é bem menor. E por quê? Porque esse valor dessa taxa, ela traz o valor final aqui, ó, ela traz esse valor final ao valor presente, é como se fosse uma taxa de desconto. Então, se você está comprando esse título hoje, ele custa aqui R$1.000, por exemplo, nós não sabemos quanto é que vai estar o acumulado da inflação em 2050, isso é óbvio. Mas, vamos supor que aqui no vencimento é para você ganhar aqui o valor de R$5.000, vou botar um K aqui que fica mais fácil de escrever, R$5.000. Se eu sei que 10% incidindo em cima de 1.000 vai dar R$5.000 aqui no final, e esses valores aqui eles são fixos. O que é fixo nesse valor? Primeiro, essa taxa aqui que você está contratando agora, ela é fixa, né? Para essa compra que você fez agora, se eu compro ele hoje, essa taxa é uma. Se você compra ele amanhã, essa taxa pode ser outra. Né? Então, você tem que considerar o valor do seu título com base na taxa que você comprou. É por isso que é um investimento de renda fixa. Então, se hoje eu compro e eu pago lá, eu estou comprando o título que está com uma taxa de 7%, por exemplo, então essa compra que eu fiz, eu vou ganhar 7% mais inflação. Não importa se eu vou manter ele até o vencimento, eu vou ganhar a inflação mais 7%. Se eu compro um outro título amanhã, vai ser uma outra taxa, vai ser essa outra taxa mais a inflação. É por isso que o valor dele vai mudando. Essa taxa aqui, ó, quando ela sobe, esse valor aqui, que é o preço unitário do título, automaticamente ela tem que cair. Imagina, se eu sei que 10% em cima de 1.000 vai dar 5.000 lá no vencimento, se essa taxa sobe para 20%, se esse 1.000 não mudasse, se ele não diminuísse, ele não daria 5.000 no vencimento, ele daria muito mais do que 5.000. Então, como o valor do vencimento é meio que pré-definido, então um aumento na taxa de juros faz com que o valor unitário caia. É isso que você precisa entender aqui basicamente. E quando essa taxa aqui ela cai, o valor unitário do título tende a subir. E é aqui onde está a questão do pulo do gato para ganhar dinheiro com a marcação ao mercado. Se você está vivendo um momento de uma tendência de alta de juros, é muito provável que esse valor unitário ele vai desvalorizar.
Só que você não sabe exatamente qual foi o pico que ele bateu. Então vai ter momentos que você vai comprar esse título, essa taxa vai subir mais e o valor unitário dele vai cair. Aí se você se desesperar, você vai vender e vai perder dinheiro. E é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque as pessoas não investem pensando assim na dinâmica do investimento. Então aqui é um investimento para você manter, eu diria lá para no mínimo 2 anos. Por que no mínimo 2 anos? Os investimentos de renda fixa, em regra, não todos, tem alguns que têm isenção de imposto de renda, você tem uma alíquota de imposto de renda variável. Se você mantém de 0 até 6 meses esse investimento, você vai pagar uma alíquota máxima de 22,5%. É em cima de quê? É em cima do lucro, é em cima da rentabilidade. Não é em cima do valor que você colocou, não. Agora, se você mantiver de 6 meses a 12 meses, esse valor já cai para 20%. Se você mantiver de 12 meses até 24 meses, você vai pagar 17,5% de imposto de renda e acima de 24 meses, você já paga 15%, que é a alíquota mínima. É por isso que eu recomendo que as pessoas que investam nesse título, eu não recomendo que eles investam para manter até o vencimento. Nunca. Por quê? Porque até o vencimento você vai ter muitos ciclos econômicos. Vai ter ciclo de alta, ciclo de baixa. E o que você poderia ganhar se adequando a esses ciclos é muito maior do que você simplesmente deixar o dinheiro parado lá. Então é muito mais interessante você ter um horizonte de prazo e a partir desse horizonte de prazo você se posicionar nos investimentos mais adequados. Então o horizonte mínimo que eu coloco aqui é de 24 meses para você manter esse investimento, pensando aqui na alíquota mínima de imposto de renda, sobre o lucro, sobre o que rendeu ali o seu investimento. Eu botei 100 mil reais, agora é 150, é sobre os 50 e não sobre o todo, senão você perderia dinheiro, não faz sentido, né? Então aqui são alguns cenários que eu calculei, pensando aqui um cenário péssimo, um cenário ruim. Hoje, se a gente pensar aqui, estamos num cenário aqui que eu diria que é um cenário muito atípico, se você olhar o histórico aí, pegar do governo de Dilma. No governo de Dilma tivemos uma taxa aí próximo de 8%, Selic mais 8%. Só que foi um período de uma crise muito caótica, né? Então, assim, nem no período da Covid tivemos algo parecido lá com a época do governo de Dilma, né? E aqui eu não estou nem falando de política, estou falando de economia. Então, aqui, se a gente pensar hoje, estamos aqui próximo de 7,3% mais o IPCA. O valor unitário que você compra de um título desse, que é o IPCA 2050, é muito baixo. E esse valor ele vai subindo em função da redução desses juros. Em 2026 temos de novo uma eleição. Quem é que vai ganhar, nós não sabemos. Mas se for um candidato que a economia entenda que é um candidato que vai cortar gastos, que vai realmente ali fazer o que mais ou menos ali o Michel Temer fez em 2016, quando ele assumiu a presidência. Tivemos lá em 2016 uma Selic a 14,25 e aí Michel Temer ele assumiu, fez 3 reformas importantes, reforma da Previdência, a emenda de teto de gastos, né? E a independência do Banco Central. Fez com que a Selic caísse de 14,25% até 2% em 2019 e 2020. Então nós vimos o título IPCA 2035, que é um prazo muito menor, com oscilação muito menor do que esse, subir 185% em 3 anos, mais de 100% em 1 ano e pouco. Então aqui é muito parecido. Então a dinâmica da marcação a mercado, se você tiver aqui, comprou ele hoje aqui, por exemplo, e provavelmente aqui, se acontecer algo pior, algo caótico que faça com que essa taxa ela suba para 8 ou para 9, né? Aqui estou falando de um cenário muito péssimo mesmo, que na época de Dilma ela nem chegou a 9%, chegou uns 8% aproximadamente. O que vai acontecer em 3 anos? Você perde dinheiro? Não. Eu estou considerando aqui um investimento de 10 mil reais. 10 mil reais. Se você quiser calcular para 100 mil reais, para 50 mil reais, é só fazer a regrinha de 3 aqui. Então aqui, se você tiver colocado 10 mil reais e o cenário se mantiver como está agora, lá daqui a 3 anos você vai ter a alíquota mínima de imposto de renda e vai ter 14 mil e em 5 anos 18 mil. Perceba que o crescimento foi muito grande e essa taxa aqui, se ela não fizesse nada, isso aqui é quase impossível, não vai passar 3 ou 5 anos com essa taxa sem mudar. Se essa taxa crescer, você ainda ganha dinheiro em 3 anos ou 5 anos. Por quê? Eu falei que a oscilação ela é em função de 2 coisas, taxa e prazo. Da mesma forma que o aumento na taxa faz com que o título caia, mas o tempo passando faz com que o preço do título suba, porque ele precisa no vencimento pagar aquela taxa pré-fixada mais o IPCA do período. Então, quanto mais o tempo vai passando, você tem ali um acréscimo no valor
do preço unitário desse título também. É por isso que algumas pessoas elas pensam, não, eu vou colocar dinheiro nesse título para resgatar daqui a 6 meses. É um risco, porque se você não tem um prazo relativamente alto, ali passado ali, né, em 3 anos, 5 anos, e tiver um aumento dessa taxa, por exemplo, essa taxa que subir para PCA mais 8, esse valor aqui, ó, em 6 meses, vai estar negativo, vai estar R$ 9.000, vai estar bem menor o valor do que os 10 mil investidos. Então você vai ter sim um decréscimo do valor. Agora, se você mantiver ali um prazo de 3 anos, você já tem um lucro aqui ó, de 28% aproximadamente. Se mantiver por 5 anos, ainda que a taxa tenha subido, mas você tem lucro em cima do valor que você aportou. Se a taxa subir bastante, chegar a um nível muito crítico, em 3 anos ainda assim você tem um lucro pequeno. Né? Você tem um lucro em 5 anos, um lucro maior aqui, algo em torno de 43%, mas porque o prazo passou. Agora, se você mantiver nesse prazo e tiver um decréscimo da taxa, aí você tem 2 fatores que vai impulsionar esse seu investimento para cima. Um é o prazo que passou, 3 ou 5 anos, e o outro é a taxa de juros que empurrou para baixo, fazendo com que o preço unitário dele crescesse bastante. Se eu pegar aqui os 6%, que isso não é algo difícil de acontecer, se tiver um governante, né, que tenha um nível, um grau de responsabilidade fiscal grande em 2026, você já vê isso aqui acontecer com muita tranquilidade. Aqui você já viu um rendimento aqui ó, de 88% em 3 anos e em 5 anos, praticamente aqui mais do que dobrou o valor do seu investimento. E se cair para 3%, IPCA mais 3%, perceba que ele praticamente quadruplica o valor do seu investimento em 5 anos. Então, muita gente acha que ganhar dinheiro com a renda fixa é simplesmente ir lá no banco, comprar um CDB, comprar um LCI, um LCA, largar o dinheiro parado lá, e na verdade não é. Esses investimentos pós-fixados, eles vão render bastante quando o juros está muito alto. E o juros só está muito alto porque a inflação está muito alta. Se a inflação está muito alta, você gasta mais para comprar os mesmos produtos. Então, se você entender a dinâmica disso aqui, você vai ver que aqui é uma excelente oportunidade. Mas tem pessoas que não querem ficar com o dinheiro simplesmente parado aqui. Eu tenho algumas estratégias que eu ensino com opções de ações que você pode estar utilizando uma carteira baseada aqui em títulos públicos, que tem liquidez diária, um maior nível de segurança, porque o risco de calote nos títulos públicos é muito inferior ao dos bancos, por exemplo, a das empresas com as debêntures, por exemplo. Né? Então você tem um risco muito menor, você tem liquidez diária e você ainda pode incluir esses investimentos numa carteira de garantias para fazer operação com opções e rentabilizar sua carteira mês a mês. E com o valor desses investimentos, dessa rentabilização, você fazer uma diversificação da sua carteira. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, senão a gente fica com um vídeo muito longo aqui. Então nós estamos retomando aqui com as postagens de vídeos. Então se você não for inscrito no canal e esse assunto agregou alguma coisa de conhecimento para você, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações aqui para você ficar por dentro em primeira mão sobre o conteúdo que a gente vai estar postando aqui diariamente. Então, se tiver alguma dúvida, também manda aqui que eu vou estar respondendo na medida do possível. E se você quiser outros vídeos com relação ao mercado de derivativos, opções de ações ou até outro assunto com relação a renda variável ou renda fixa, coloca nos comentários também, que a gente vai estar fazendo na medida do possível e vai estar auxiliando aí no que a gente puder. Então, até o nosso próximo encontro.